E aí, galera dos concursos, tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente. Hum, Hoje o foco é entender as decisões do STJ que saíram quentes do forno em março de 2025. Isso aí. A gente preparou um resumão com tudo que você precisa saber para mandar bem na prova, seja em direito civil, penal, administrativo. Tributário e processo civil. Claro. Cobrimos todas as bases. A ideia é te ajudar a decifrar esses informativos do STJ, sabe? Sem mistério e com foco no que realmente importa para você. Então, bora começar. O primeiro tema vem lá do RESP 2021.665 MS, que deu origem ao tema 100098, que fala sobre demandas abusivas e seriedade na hora de entrar com a ação. Esse caso mexeu com o jeito como a gente vê o início de um processo. A gente está falando daquela enxurrada de ações, muitas vezes sem fundamento, que entotem o judiciário, principalmente quando se trata de relações de consumo em massa. Com tanta gente consumindo, é normal que o número de processos aumente. Mas o problema é quando isso vira uma prática abusiva que prejudica o sistema. E o que o STJ decidiu nesse caso? O que muda na prática? O SG decidiu que, se o juiz perceber que tem algo errado com a ação, ele pode pedir mais documentos para comprovar que a parte realmente tem interesse, que a demanda é séria. Tipo, não basta só abrir o processo. O juiz pode pedir mais provas logo de cara. Exatamente. Ele pode pedir, por exemplo, extratos bancários, cópias de contratos, comprovantes de residência. Entendi. Qual o objetivo disso tudo? É evitar fraudes processuais. Não garantir que o judiciário funcione direito, protegendo quem realmente precisa da justiça. Faz sentido. E para quem está estudando para concurso, qual a lição? A principal lição é saber que o juiz tem poder para analisar a seriedade da ação desde o começo. Então é importante ter provas e argumentos fortes para mostrar que o processo tem fundamento. Show. Agora, vamos para o segundo tema, que envolve militares temporários e a Lei Num 13.954/2019. O caso é o RESP 2175-365.366-P. Esse caso trata de direito intertemporal, que é quando uma lei nova muda as regras de situações que aconteceram antes dela entrar em vigor. Qual lei se aplica aos militares que foram dispensados antes da lei de 2019? Exatamente. E o STF decidiu que, para esses militares, vale a lei que estava em vigor na época da dispensa, ou seja, a Lei NOS 6.88 do 8 de novembro de 1987. Ah, entendi. Tipo, a regra do tempo rege o ato. Mas por que essa diferença entre quem já tinha saído e quem ainda estava nativo? Porque o militar temporário que foi dispensado não tem mais vínculo jurídico com o governo. Já quem ainda está na ativa continua sujeito às mudanças da lei. Isso é importante para quem estuda direito administrativo militar, né? Qual a dica principal? Saber as regras de direito intertemporal e como elas se aplicam a militares. E precisa identificar o momento da dispensa para saber qual lei usar. Beleza. No terceiro tema, a gente vai falar sobre processo civil e a técnica do julgamento ampliado nos embargos de declaração. O RES é o 2000.072.052 RGJ. Esse caso trata da aplicação do artigo 942 do CPC, que fala sobre chamar mais juízes para decidir um caso quando não há unanimidade. A dúvida era se essa técnica se aplica aos embargos de declaração contra uma apelação. E o STJ decidiu que sim. Se o voto vencido nos embargos puder mudar o resultado da apelação. Ou seja, mesmo que a apelação tenha sido unânime, se os embargos trazem uma nova perspectiva, o artigo 242 pode entrar em jogo. Exatamente. Porque, nesse caso, o julgamento dos embargos é visto como uma extensão da apelação. Interessante. E qual a importância disso para quem está estudando para concurso? É crucial dominar as regras do CPC sobre julgamentos colegiados e saber quando a técnica do julgamento ampliado se aplica, como nesse caso dos embargos. Legal. No quarto tema, a gente entra no direito administrativo e discute se o Código de Defesa do Consumidor vale para casos de erro médico no SUS. Essa é uma discussão que sempre aparece. O caso que o STJ analisou é o RESP 2161.702-EM. E aí o CDC se aplica ou não? O STJ decidiu que não. Os serviços do SUS são considerados serviços públicos e universais sem pagamento direto do usuário. Ah, entendi. Então, como não tem relação de consumo, o CDC não entra na história. Exatamente. Mas o SJ deixou claro que o juiz pode redistribuir o ônus da prova se o paciente tiver dificuldade em provar o erro médico. Então, mesmo sem o CDC, o paciente não fica totalmente desamparado. E qual a principal lição para quem estuda para concurso? Saber diferenciar a aplicação do direito administrativo e do direito do consumidor em serviços públicos. No SUS, prevalece o direito administrativo. Beleza. Agora vamos para o quinto tema, que envolve um caso delicado sobre compra de medicamentos com dinheiro público. O processo corre em segredo de justiça. Nesse caso, a mãe de uma criança com deficiência usou o dinheiro do governo para comprar um remédio similar ao que tinha sido autorizado. E o tribunal de primeira instância tinha decidido que o governo podia parar de fornecer o remédio essencial como punição. Mas o STJ reverteu essa decisão. Ufa, e por quê? Porque o STJ entendeu que a criança não podia ser punida pela atitude da mãe
e que o dinheiro, mesmo não sendo usado exatamente como previsto, foi usado por tratamento dela. Faz sentido. E qual o princípio que norteou essa decisão do STJ? O STJ se baseou na proibição de punições cruéis e no princípio do melhor interesse da criança. E isso é importante para quem estuda direito da criança e do adolescente, né? Com certeza. A decisão mostra que é preciso proteger os mais vulneráveis e que a punição não pode prejudicar a saúde da criança. Falando de lições importantes, nosso sexto tema é sobre direito tributário. E se a isenção para menor assistido vale para menor aprendiz. O caso é o Agente NOESP 2520.304-ARES. Esse caso gerou bastante debate. A questão era se a isenção prevista no Decreto-Lei ou não 2.318 se aplicava à remuneração do menor aprendiz. E o STJ decidiu que. O STJ decidiu que não. A isenção não se aplica ao menor aprendiz e a remuneração dele entra na base de cálculo da contribuição previdenciária do RAT e outras contribuições. Mas qual a diferença entre menor assistido e menor aprendiz que justificou essa decisão? O menor assistido é aquele que não tem vínculo com a Previdência, enquanto o menor aprendiz tem contrato de trabalho e direitos previdenciários. Ah, entendi. São situações diferentes. E qual o argumento principal do STJzão? O STJ se baseou na interpretação restritiva das leis que concedem isenção tributária. Como são figuras distintas, não cabe estender o benefício. Importante para quem estuda direito tributário, né? Saber interpretar as leis e seus limites. Sem dúvida. E lembrar que as isenções devem ser interpretadas de forma literal e restrita. Show. O sétimo tema nos leva para o mundo digital e discute a obrigação do provedor de internet de identificar um usuário que enviou um e-mail difamatório. O caso é o RESP 2170.8072-SP. Isso. A questão era se o provedor é obrigado a identificar o usuário só com o IP, mesmo sem a porta lógica. É porque a porta lógica é fornecida pelo provedor de aplicação, tipo um serviço de e-mail. E o STJ decidiu que o provedor de interesse também é obrigado a guardar e fornecer o IP e a porta lógica. Então, mesmo sem informação completa, ele tem que ajudar a identificar o usuário. Sim, o STJ entendeu que isso é essencial para garantir a efetividade do Marco Civil da Internet, que busca equilibrar a liberdade de expressão com a responsabilidade online. Importante destacar isso para quem estuda direito digital, né? Com certeza. Perfeito. É fundamental entender as obrigações dos provedores de internet no Marco Civil da Internet. O oitavo tema nos leva de volta para um caso sensível sobre vacinação obrigatória contra a Covid-19 e o poder dos pais. O processo corre em segredo de justiça. Nesse caso, o STJ decidiu que a recusa injustificada dos pais em vacinar os filhos contra a Covid-19 permite a aplicação de multa prevista no ECA. Caramba! E quais foram os argumentos do STJ para essa decisão? O STJ se baseou no princípio da paternidade responsável, na proteção integral da criança e no direito à saúde, além de citar o tema 1103 do STF, que definiu os requisitos para a vacinação obrigatória. Ou seja, o direito à saúde e a proteção da criança prevalecem sobre a decisão dos pais em não vacinar, nesse caso específico. Exatamente. É um tema que exige muita sensibilidade, mas o STJ deixou claro que a liberdade dos pais não é absoluta e pode ser limitada para proteger a saúde pública. Uma decisão que gera bastante debate, com certeza. Sim, mas é importante entender o conflito entre o poder familiar e o dever do Estado em proteger a saúde de todos. E para quem estuda para concurso, qual a lição? É fundamental entender esse conflito entre poder familiar e saúde pública, principalmente em casos de crianças e adolescentes, e saber como o STJ tem se posicionado. No tema, a gente volta para o processo civil e discute a necessidade de uma ação específica para declarar a nulidade de uma decisão judicial por causa de um erro muito grave, a querela nullitatis. O caso é o RESP 2095.403-PR. Isso. O STJ decidiu que não é preciso entrar com uma ação específica para isso. O pedido de nulidade pode ser feito dentro de outro processo. Então, o STJ optou pela praticidade, pela economia processual. Exatamente. A ideia é evitar o excesso de formalismo e garantir que os erros graves sejam corrigidos de forma mais rápida e eficiente. Para quem estuda processo civil, é importante saber disso, né? Com certeza. É. Fundamental isso, a querela nullitatis, e saber que ela nem sempre exige uma ação específica. No 10º tema, a gente discute a alienação fiduciária, que é quando o banco toma um bem de volta por falta de pagamento. O caso é o adinte no RESP 20.076.266.000 do CCC1 na AP. A questão era se o devedor precisa ser avisado pessoalmente sobre o leilão do bem. E o STJ confirmou essa necessidade. Sim, o STJ reafirmou a necessidade de avisar o devedor pessoalmente sobre o leilão. Isso garante que ele possa se defender e evitar prejuízos maiores. Importante para quem estuda direito civil, né? Sem dúvida. É fundamental conhecer os detalhes da alienação fiduciária, principalmente sobre a notificação do devedor. No 11º tema, voltamos ao processo civil e discutimos a prescrição intercorrente, que acontece quando o credor fica parado e a dívida prescreve no meio do processo.
O caso é o ETCL no RESP 1.908.602 SP. O STJ decidiu que a prescrição intercorrente se aplica se o credor não fizer nada para mover o processo sem justificativa. Então não basta só entrar com a ação, o credor tem que ser ativo. Exatamente. A prescrição intercorrente garante que os processos não fiquem parados por culpa do credor. Lição importante para quem estuda processo civil, né? Com certeza. Entender a prescrição intercorrente e seus prazos é essencial para não ser pego de surpresa na prova. O 12º tema trata de um caso inusitado. Um juiz que se declara impedido de julgar um caso depois de já ter votado. O RESP é o 2072.667-P. É uma situação peculiar. O STJ decidiu que o juiz pode pedir para cancelar seu voto desde que antes do fim de julgamento. Então, se algo acontece, o juiz não pode mais julgar o caso imparcialmente, ele pode retirar seu voto. Exatamente. A ideia é garantir a imparcialidade de julgamento e evitar questionamento sobre a decisão. E qual a lição para quem estuda processo civil? Entender as regras de impedimento e suspeição do juiz e como elas influenciam o andamento do processo, inclusive a possibilidade de mudar ou cancelar votos. No 13º tema, usando o mesmo ESP, a gente discute a aplicação do julgamento ampliado no agravo de instrumento na fase de liquidação de sentença. O STJ decidiu que o julgamento ampliado se aplica se a decisão do agravo definir o valor da dívida, pois isso afeta o mérito do processo. Então, mesmo sendo um recurso sobre cálculo, a decisão pode ser tão importante quanto uma decisão sobre o próprio direito da parte. Exatamente. Definir o valor da dívida é uma etapa crucial do processo e o STJ reconheceu a importância de um julgamento mais amplo nesses casos. E para quem estuda processo civil, qual a dica? Entender a natureza das decisões na fase de liquidação de sentença, como o artigo 942 do CPC se aplica a elas. O 14º tema nos leva para o tribunal do júri e discute o valor do testemunho indireto, que é quando a testemunha só ouviu falar do crime. O caso é o AG no ESP 2192.8089 MG. O STJ geralmente considera o testemunho indireto insuficiente para condenar. Mas, nesse caso, fez uma exceção. Por quê? Porque o caso envolvia tráfico de drogas e o medo que o réu causava na comunidade impedia as pessoas de testemunhar diretamente. Então o STJ levou em conta o contexto do crime e o medo generalizado. Exatamente. É uma exceção à regra, mas mostra que o STJ analisa as provas com cuidado e considera as particularidades de cada caso. Lição importante para quem estuda processo penal, né? Sem dúvida. É preciso saber as regras sobre provas no júri e entender que o STJ pode fazer exceções em situações específicas. O 15º tema também é sobre o júri e discute se a defesa pode ter acesso aos antecedentes criminais da vítima para tentar desqualificá-la. O caso é o HEG no HC 953.647 SP. Nesse caso, o STJ negou o acesso, considerando que isso seria revitimizar a vítima, o que é proibido pelo CPP. Então, usar o passado da vítima para tentar diminuir sua credibilidade não é permitido. Exatamente. O STJ priorizou a proteção da vítima e entendeu que o direito de defesa não pode ser usado para justificar a revitimização. Lição importante para quem estuda processo penal e direitos humanos, né? Com certeza. É fundamental entender os limites do direito de defesa e a importância de proteger a dignidade da vítima no processo penal. No 16º tema, a gente discute o tempo de duração da medida de segurança aplicada a quem cometeu um crime, mas não podia ser responsabilizado. O caso é o HC 894.787 SPP. O STJ decidiu que a medida de segurança não tem um tempo máximo definido pela pena do crime. Ela dura enquanto a pessoa representar um perigo. Então, o tempo da medida de segurança é indeterminado e depende da periculosidade da pessoa. Isso mesmo. E o STJ tem aplicado o princípio da proteção da sociedade em caso de dúvida sobre a periculosidade. Diferença importante em relação à pena de prisão, né? Exatamente. A pena tem um tempo definido, enquanto a medida de segurança se baseia na periculosidade e no objetivo de tratamento. O 17º tema discute a validade da busca domiciliar sem mandado e a dropsy testimony, que é a prática de policiais inventarem motivos para entrar numa casa. O caso é o HC 768.440 SP. O STJ tem sido rigoroso na análise do depoimento policial nesses casos, exigindo provas que confirmem a versão do policial e que justifiquem a entrada na casa. Então a palavra do policial não basta para validar a busca. É preciso ter outras provas. Exatamente. A dropsy testimony é uma preocupação séria e o STJ tem tomado medidas para evitar que ela seja usada para justificar buscas ilegais. Lição importante para quem estuda processo penal e direitos fundamentais, né? Com certeza. Entender as regras da busca domiciliar e a necessidade de provas robustas é essencial para garantir os direitos dos cidadãos. O 18º tema trata do acordo de não persecução penal, MPP, e se é possível questionar as condições do acordo depois que ele já foi aceito. O caso é o HC 9 969.749 EJOE.
O STJ decidiu que não. Uma vez que o NPP é homologado, não se pode rediscutir as condições. Então não dá para voltar atrás e reclamar que as condições eram muito pesadas. Exatamente. A decisão se baseou na boa-fé e na necessidade de garantir a segurança jurídica nos acordos. Que são importantes para quem estuda processo penal e o NPP, né? Com certeza. É fundamental entender os princípios que regem os acordos processuais e as consequências de sua homologação. O 19º tema trata da validade de decisões eletrônicas sem o nome do juiz no corpo do documento. O caso é o AIRIG, no RHC sub 77.305-ECC. O STJ decidiu que a decisão é válida mesmo sem o nome do juiz, desde que tenha assinatura digital. Então, a assinatura digital é suficiente para garantir a autenticidade da decisão. Isso mesmo. No processo eletrônico, a assinatura digital substitui a necessidade de ter o nome impresso no documento. E para quem estuda processo civil e processo eletrônico, quais são? É fundamental se familiarizar com as regras do processo eletrônico que está cada vez mais presente no dia a dia da justiça. E, finalmente, o 20º tema trata dos recursos repetitivos que o STJ vai analisar para decidir se avisar o consumidor por e-mail sobre a inclusão do seu nome em cadastros de devedores é suficiente. Tema 315. A dúvida é se o e-mail cumpre a exigência de comunicação por escrito do Código de Defesa do Consumidor. A decisão do STJ vai impactar as relações de consumo. E por que é importante acompanhar esses recursos repetitivos? Porque as decisões em recursos repetitivos criam precedentes que todos os tribunais devem seguir. É fundamental estar atualizado sobre esses precedentes. É isso aí. Hoje a gente mergulhou em um mar de decisões do STJ, vimos casos sobre processo civil, penal, administrativo, tributário, direito do consumidor e muito mais. Foi um verdadeiro mergulho profundo na jurisprudência do STJ. E a gente viu que cada caso tem detalhes importantes que podem fazer a diferença na hora da prova. E aí, pessoal, gostaram do nosso Deep Dive de hoje? Quais outros temas vocês acham importante estudar para concurso? Lembrem-se que estudar jurisprudência não é só decorar, mas entender a lógica por trás das decisões e como elas se aplicam na prática. Por hoje é só. Esperamos que esse mergulho tenha sido útil para vocês. Fiquem ligados e até a próxima!